Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Eu resolvi aqui gravar essa correção porque nas últimas vezes não deu certo, né, da gente fazer a reunião, e para que vocês possam aí acompanhar e saber se vocês acertaram, se vocês erraram, tá bem? Então lembrando, esse vídeo aqui é de correção dessa atividade aqui da página 126, que foram as questões 1, 2, 3, 4 e 6, tá bem? Envolvendo a temática e o conteúdo de teorias atômicas, né, os modelos atômicos. Relembrando que foram esses aqui que basicamente nós vimos, né, modelos que cientistas criaram para tentar explicar, né, sobre do que a matéria era formada, e a gente viu que ao longo do tempo eles foram evoluindo, né, foram sendo aperfeiçoados, né, até chegar no modelo atual. Tudo bem? Então vimos aqui o modelo de Dalton, que é esse primeiro, o modelo de Thomson, Rutherford e Bohr, tá bem? E algumas características deles. Tá bem? Então vamos lá para as questões. Então vamos lá, pessoal, para a primeira questão, que ela diz o seguinte, ó. Ao longo do tempo, diversos modelos de átomos foram propostos. Alguns deles aparecem na figura abaixo. Então, como podem ver aqui, alguns modelos, algumas coisas que tentavam ajudar a gente a entender o que seria o átomo de cada época, tá bem? Então, o que era para fazer aqui na letra A? Qual é a sequência histórica em que os três modelos da figura acima aparecem? Então, você dizer qual é o que vem primeiro na história, né? Qual foi o que foi criado primeiro? Então, como a gente sabe, né? É o modelo B, modelo depois A e depois C. Né? Cada modelo desse aqui foi criado por um cientista, que é justamente o que você vai fazer na letra B, ó, que fala assim: que cientistas contribuíram para elaborar cada modelo? No caso, o B, que é esse aqui, que parece uma esfera, né? Seria o modelo de Dalton, um modelo chamado de bola de bilhar. Então, o primeiro é o de Dalton, vou colocar aqui na ordem. Ok? O segundo, que é a letra A, seria o de Thomson, que é chamado de modelo de pudim de passas ou panetone. Ok? Thomson. E por fim, está aqui o modelo de Rutherford, né, que é chamado de modelo de sistema planetário. Ok? Então, só colocar na ordem. Dalton é B, Thomson é A e Rutherford é C. Vamos para a segunda questão. Essa primeira foi só para aquecer, né, pessoal? Para ver se vocês sabiam do básico do básico. Segunda questão diz o seguinte, ó. Sobre os modelos atômicos de Dalton, responda. Em linhas gerais, como era esse modelo? Ou seja, basicamente, como é que era esse modelo, né? Falou-se sobre várias coisas, mas basicamente o que era esse modelo? Eu não vou escrever aqui, pessoal, mas eu vou repassar para vocês depois, tá bem? Basicamente, pessoal, ele acreditava que o átomo, né, era uma esfera, né, muito pequena, tão pequena que era invisível ao nosso olho, né? Uma esfera maciça e densa e que era indivisível, ou seja, era tão pequeno, né, que não dava para se dividir em outro pedaço menor. Ok? Então isso aí é o que ele acreditava que se dizia o modelo de Dalton. Ok? E letra B. Que mudanças ocorrem no modelo de átomo de Dalton depois das novas descobertas? A gente viu que ao longo do tempo os modelos foram se atualizando, né? Não porque eles estavam errados, mas porque a tecnologia da época só permitia eles chegarem até aquele certo ponto. Aí, com o tempo que a ciência foi avançando, outros caras foram vindo e aperfeiçoando esses modelos. O primeiro foi o de Dalton, né, científico, depois veio o de Thomson. Então, o que aconteceu de diferente de mudar para o de Dalton para o de Thomson? Né? O que mudou entre esses dois modelos daqui? O que mudou desse daqui para esse daqui? Mudou que o de Thomson descobriu, né, a natureza elétrica do átomo, em que o átomo, essa parte aqui que está amarelinha, que não é amarela, é só uma cor, tá bem? Seria uma carga positiva e essas bolinhas seriam uma carga negativa. Então se descobriu-se que o átomo tinha cargas, né? E que também não seria uma coisa indivisível, mas que podia ser dividida, já que agora ela é feita de duas coisas, da carga positiva e negativa, tá bem? Vai estar por escrito também e vocês podem corrigir depois, ok? Vamos para a terceira questão. Devido às características, os diferentes modelos atômicos são comumente comparados a estruturas ou objetos.
É basicamente assim, pessoal. Quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente não tenta dar um exemplo de alguma coisa mais simples, né? Por exemplo, eu estava conversando com os colegas, com uns alunos meus sobre comidas diferentes, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que comem rã, né? Comem carne de jacaré. Aí, como uma pessoa nunca comeu uma rã, nunca comeu uma carne de jacaré, alguém pode perguntar: como é o gosto? Aí, para dar um exemplo, é parecido com o gosto de galinha. Então, veja, isso aí foi um exemplo, né? Eu dei esse exemplo aí também bem viajado, mas só para vocês entenderem que modelo, ele não está tentando mostrar a realidade, está tentando mostrar algo que seja próximo da realidade, que faça com que você tente de alguma forma entender. Então, esses modelos atômicos assim, aqui, não quer dizer que eles eram exatamente assim o átomo. A gente sabe que não é assim, né? Mas é que é uma forma de tentar ajudar vocês a entender. Então, modelo de Dalton, bola de bilhar, porque tem uma aparência de bola de bilhar, bola de sinuca. Modelo de Thomson, pudim de passas, ou no caso panetone, porque tem uma aparência parecida. Modelo de Rutherford, sistema planetário, por quê? Porque parece com um sistema planetário, entenderam? Então, por isso que tem esses nomes estranhos. Então, a letra A diz o seguinte, identifica um modelo que pode ser comparado a um pudim de passas ou a um panetone, né? Como a gente viu, o modelo que pode ser comparado é o de Thomson, que é esse daqui, ok? Então, seria Thomson. Aí fala para justificar. Porque o modelo de Thomson, os elétrons seriam as passas e a parte de dentro do modelo, que é carga positiva, seria o pão do panetone, ok? Letra B. Identifique um modelo que pode ser comparado ao sistema solar e justifique, tá bem? O modelo que a gente viu que pode ser comparado é esse daqui, que é o de Rutherford, né? E qual a justificativa? Porque ele se comporta bem parecido com o sistema solar, né? Em que o núcleo, que é esse aqui, seria como fosse o Sol, e os elétrons que estão aqui girando na eletrosfera seria como fossem os planetas, ok? Então é por isso. Quarta questão. A quarta questão, pessoal, era mais para você verificar se as afirmativas estavam corretas, né? Nem todos vocês iriam conseguir responder, porque tem assunto que a gente não viu, tá bem? Mas assunto que a gente não viu do assunto foi essas aqui, que não dava para responder não. Só se você tivesse curiosidade para estudar um pouco a mais. Então, essa aqui poderia riscar. O H, E, I, J e L. Ok? E o O também. Então vamos lá. É só para você dizer se era verdadeiro ou falso. No caderno indica as afirmativas verdadeiras sobre a estrutura do átomo. Então, no átomo há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Correto. Isso aqui, pessoal, é sobre o átomo real agora, certo? É o átomo mais verdadeiro que a gente acredita que é esse daqui. O mais próximo, né, que a gente usa mais em ciência, que é esse daqui, o modelo de Bohr, certo? Em que está aqui o núcleo, que tem a carga positiva, que tem os prótons e os nêutrons, os elétrons, que são esses verdinhos aqui que estão circulando no núcleo, organizados em níveis, ok? Tem um mais real ainda, porém ele é mais difícil de vocês aprenderem, então a gente para aqui no de Bohr. Então quem está perguntando é sobre esse modelo, né? O mais atual possível na ciência que a gente usa para estudar. Então exatamente, né? O átomo é dividido na parte do núcleo e a eletrosfera, em que o núcleo é a parte do meio, aquela bolinha do meio, e a eletrosfera é onde os elétrons ficam girando ao redor dele, certo? Então está correto. Letra B. Para Dalton, o átomo era uma partícula indivisível. Correto, né? Para Dalton, o átomo era isso daqui, ok? Ou seja, não dava para se dividir em pedaços menores, ok? Correto. Letra C. Os modelos de átomo de Rutherford e Bohr possuem espaços vazios em seu interior. Correto também, né? Se vocês verem os dois comparando os dois, esse aqui é o modelo de Rutherford, esse é o modelo de Bohr. Os dois têm um espaço vazio aqui, entre o núcleo e a eletrosfera. Ok? Então está correto também. O átomo é a menor parte da matéria, né? A gente já descobriu que não é verdade, né? Isso aí era a primeira ideia, né? Que o átomo era a menor parte da matéria. Mas ao longo do tempo que a ciência foi desenvolvendo,
foi descoberto que tinha coisas menores do que o átomo, como o próprio elétron, né? Em que o elétron e os prótons são o que fazem o átomo. Letra E. Os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo do átomo. Não, pessoal. No núcleo do átomo, né, que é aqui essa parte do meio aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Nessa parte do meio aqui, que é o núcleo, estão os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que tem carga neutra. Ok? Então, está errado. Ok? Porque os prótons estão no núcleo, os nêutrons estão no núcleo também. Porém, os elétrons não estão no núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera, circulando o núcleo. Ok? Letra F. A massa do próton é igual ao elétron. Errado. O próton aí tem uma massa muito grande, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos supor assim, só para vocês entenderem. Se o próton tivesse a massa de 1 grama, que não é, só um exemplo, a massa do elétron seria 1 grama dividido para 1.800. Ou seja, muito menor do que 1 grama. Né? Porque você pegar 1 grama e dividir em 1.800. Ou seja, a massa do próton é muito maior do que a do elétron. A do elétron é quase insignificante em comparação com a do próton, certo? Letra G. O próton tem carga positiva, correto, enquanto o elétron tem carga negativa, exatamente. Letra K. A maior parte da massa do átomo é o núcleo, exatamente. Porque veja, se o elétron quase não tem massa e ele está na eletrosfera, e o núcleo tem a maior massa do átomo e ele está no núcleo, então quer dizer que a maior quantidade de massa está no núcleo. Ok? M. Prótons e elétrons estão localizados na eletrosfera. Errado. Só quem está localizado na eletrosfera são os elétrons. Os prótons estão no núcleo. N. A massa do elétron é aproximadamente igual à da massa do nêutron. Errado. Certo? A do nêutron é igual à do próton. E como o próton é maior do que a do elétron, então está errado. Vamos para a última, pessoal, que é a 6ª questão. Um experimento que colaborou para o desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford consistia em bombardear com partículas de carga elétrica positiva uma finíssima camada de ouro, que foi o experimento de Rutherford para descobrir que o átomo não era assim, né? Não era assim, mas sim desse jeito. E futuramente evolui mais ainda. Então vem aqui a letra A. O que acontecia com essas partículas? Né? O que acontecia com essas partículas? A gente viu que essas partículas eram o quê? Desviadas de uma forma tão diferente que fez com que Rutherford percebesse que o modelo de Thomson não era exatamente aquele que ele acreditava. Tinha partes que, quando era soltada partículas, né, como por exemplo essa daqui, deixa eu colocar aqui o modelo. Quando vinha as partículas como vinha esse tiro, quando batia no núcleo, ela ricocheteava muito grande. Então ela acreditou que no núcleo estava a maior quantidade de massa. Ok? E letra B, o que foi possível concluir sobre as cargas positivas do átomo a partir desse experimento? Foi possível concluir que toda a carga positiva do átomo estava concentrado no centro, certo? No núcleo, que a gente chamou de núcleo aí. Diferente daqui, ó, do modelo de Thomson. Vejam a diferença. Os dois, pessoal, têm carga positiva e negativa. A carga negativa aqui do átomo de Thomson seria esses azulzinhos. O de Rutherford seria esse aqui que está circulando ao redor do núcleo. A carga positiva do átomo de Thomson seria essa bola aqui no interior. E o de Rutherford seria esse do meio. Mas vocês veem a diferença é muito grande em relação a onde está localizada. A carga positiva de Thomson está localizada no átomo todo ali, ó, espalhada. Já no átomo de Rutherford está só no meio, ok? Ok, pessoal? Então isso, pessoal, foi a correção da aula de hoje, né? Qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês não tenham entendido e queiram entender, né, é só mandar no meu privado que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês, tá bem?